Olá pessoal, graça e paz a todos os seminaristas. Nós vamos para mais um vídeo-aula do nosso seminário teológico do IBBC, trabalhando com essa turma apostila de número 1, e a matéria é a Teologia de Deus. Nós paramos o vídeo anterior na página 280 e retomamos na página 281, com o segundo tópico, que é a doutrina da unidade de Deus. Deus é o único Deus. Evidências bíblicas. Deuteronômio 6,4. Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E João 10,30. Eu e o Pai somos um. A importância da unidade de Deus está nas obras milagrosas e nas predições das profecias. A soma dos atributos de Deus nos dá uma ideia da sua unidade. Deus se manifesta de diferentes maneiras de sua existência. O fato dele ser um único Deus não nega sua revelação e manifestação nas três pessoas. Tá? Atributos da grandeza de Deus. Deus é autoexistente. A fonte da existência de Deus está nele mesmo, não dependendo externamente de nada. A vida de Deus não vem de fontes externas. Se no universo não existissem criaturas, em nada afetaria a sua existência. Devemos lembrar sempre que nele as criaturas vivem, movem-se e existem. É um segredo que não podemos explicar. Ele existe e existirá para sempre. Acredito que quando estivermos na glória, poderemos saber com mais precisão acerca desses detalhes da sua existência. Na página 281. Nós agora vamos para o Deus eterno, a partir da página 282. Vamos lá então. Evidências bíblicas. O Senhor Deus, o Deus eterno, o Senhor permanece para sempre, eterno poder, Rei dos séculos ou Rei eterno, e ao que vive para sempre pelos séculos dos séculos. Todas essas evidências descritas na Bíblia, conforme o contido na apostila. A existência de Deus não pode ser medida ou avaliada pelo tempo. Deus está acima do tempo. Ele é o autor e dirigente do tempo. Quando a Bíblia o chama de eterno, quer dizer que ele não teve princípio e não tem fim, não terá fim. Nunca houve tempo em que ele não existisse em toda a sua plenitude. Ele estabeleceu o tempo passado, presente e futuro. Aos que ensinam que a eternidade de Deus não é um atributo, mas uma relação existente, ou melhor, uma relação da existência. Não existe ninguém antes dele. Ele vê como que através de uma janela o desenrolar dos acontecimentos, um por um. Conforme Bancroft, Deus do seu trono vê tudo de uma só vez, desde o princípio do tempo até a eternidade futura. A eternidade é a direção sem começo e sem fim. Aquele que habita na eternidade ultrapassa o nosso entendimento. Significado da palavra eterno. No uso da linguagem figurada, em expressões como montes eternos, outeiros eternos, neves eternas, esses termos expressam antiguidade ou duração prolongada. Em sentido limitado, referem-se à existência de seres que tiveram princípio, mas não terão fim, tal como os anjos e as almas envolvidas na advertência do castigo eterno. Em sentido literal, referem-se à existência que não teve início nem fim. A pessoa de Deus
não pode ser envolvida pelo tempo, ele é eterno. O Deus da Bíblia é o único ser eterno. Sua existência não conhece princípio e nem fim. Prosseguimos na página de número 283. Deus é imutável. Evidências bíblicas. Não me arrependerei, Ezequiel 24:14. Deus não muda e nem erra, Salmo 33:11. Porque eu, o Senhor, não mudo, Malaquias 3:6. E não há variação, Tiago 1:17. Em Deus não há mudança, em sua natureza, caráter, mente e em sua vontade. A imutabilidade é o estado ou qualidade do ser que não é capaz de alterar-se, nem está sujeito à alteração, seja por tamanho, seja por decréscimo, por desenvolvimento ou por evolução própria. É invariável e permanente. Quando dizemos que Deus é imutável, afirmamos que ele não muda em seu caráter, em sua vontade e em seus propósitos, em sua essência, nem em seus atributos. Se ocorresse qualquer mudança, não seria um Deus perfeito. Nele não pode haver mudança, nem sombra de variação. Deus pode ser mais sábio, porque já sabe todas as coisas. Não pode ser menos sábio, porque nada se oculta à sua vista. Não pode ser mais santo, porque é absolutamente perfeito em santidade. Menos do que ele é, resultaria em imperfeição, não seria Deus. A própria natureza de Deus, puro espírito infinito e perfeito, exige o atributo da imutabilidade. Quanto aos atributos morais de Deus, estes também são imutáveis, pois todos trazem o selo da perfeição. Se ele pudesse se tornar melhor do que é, implicaria em imperfeição. Portanto, o Deus da Bíblia é imutável, não pode sofrer variações no seu ser. Como explicar as seguintes passagens? Primeiro, então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Texto de 1 Samuel 15, 10 e 11. E B, aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. 1 Samuel 15, 29. A gente tem aqui uma contradição. A resposta: Deus está sempre contra o pecado. É o homem quem muda. O uso da linguagem humana requer certas expressões da comunicação para que se possa entender. A mudança está no homem, não em Deus. Deus é onipresente. Material bíblico, Salmo 139 e 7, 1 Reis 8, 27 ao 30 e Atos 17, versos 27 e 28. Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Este atributo é chamado de imensidão de Deus. Quer dizer que ele está presente em todo o tempo com seu poder e personalidade. Ele existe antes da criação e seria o mesmo em qualquer época, mesmo sem criação ou sem universo. A verdade da presença infinita de Deus é uma grande consolação para o crente. O Deus eterno, imutável e onipresente assiste e ampara o crente, assim como um pai se compadece de seus filhos. Sendo onipresente, tornou-se realidade a redenção do homem. Continuamos na página 284. Vamos lá. Operando convicção, arrependimento e fé, conduz o pecador caído a uma nova posição. Disse Bancroft: toda planta no campo, toda árvore na montanha, os pássaros em seu ninho,
ou voando pelo ar, os rios, lagos, os grandes oceanos, com suas formas variadas, demonstram a presença de Deus, a sua presença agindo em sentido universal. Um aviso para os rebeldes, Amós 9, 1:4 e Jonas 1, do 1 ao 3. Consolação para os fiéis, João 14, 23. Deus é onisciente, material bíblico, um conhecimento que inclui tudo que existe, passado, presente e futuro, no mundo espiritual, nos mínimos pormenores da vida pessoal. Página 284, encerramos. Iniciamos na 285. Conhecimento de Deus é eterno, perfeito e completo. Jó 37, 16, Atos 15, 28, Hebreus 4, 13 e 1 João 5. O conhecimento de Deus envolve um fim moral. Como explicar textos como Gênesis 18, 21 e 1 Coríntios 13, 12? A onisciência é o conhecimento perfeito que Deus tem de tudo que existe ou que possa existir. O ser onipresente e onipotente tem que ser onisciente, estando sempre presente em qualquer ponto do universo, com a capacidade de agir como quiser. Deus tanto conhece os motivos, os pensamentos internos, como os fatos. Um exemplo bíblico do conhecimento de Deus encontra-se no livro de Atos, capítulo 9, versículo 11, onde o Senhor disse a Ananias que um homem chamado Saulo de Tarso precisava dele. O Senhor sabia seu nome, procedência, rua, casa, como também o nome do dono da casa, o que estava fazendo, orando, e até certos detalhes da visão que Paulo teve sobre o que ia acontecer. Deus conhece perfeitamente o futuro, como prova as profecias da Bíblia. Em sua infinita sabedoria, permite que aconteçam muitas coisas que não são do seu agrado, mas ele deu livremente essa capacidade ao homem. A sua onipresença e onipotência não são violadas. Ele criou todas as coisas com sabedoria. Página 286, nós vamos então. Deus é onipotente. Material bíblico, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17, 1. Bem sei que tudo pode, Jó 42, 2. O Senhor Criador dos confins da terra, Isaías 48. E, Senhor Deus, eis que fizestes o céu e a terra com o teu grande poder. Deus pode e faz tudo que estiver em harmonia com a sua natureza e caráter. Deus, por sua natureza, nunca se cansa. Seres infinitos não podem formar senão um fraquíssimo conceito desse atributo. Eles exercem em esferas contraídas, sob limitações necessárias, o poder que possuem. Deus é a fonte do poder supremo, que conhecem apenas o poder absoluto de Deus. Sua onipotência é reconhecida apenas pelos que creem em sua existência. Todo poder lhe pertence e ele controla todas as coisas e exerce a onipotência em favor daqueles que nele confiam. Provas bíblicas da onipotência de Deus. O seu poder se manifesta na criação. O seu poder se manifesta na natureza. O seu poder se manifesta na glória. O seu poder se manifesta no céu. O seu poder se manifesta na redenção. Todo esse conteúdo embasado em textos bíblicos. Comentário referente à onipotência de Deus. Entende-se que não há nada que Deus possa fazer fora da harmonia que há em sua natureza, caráter e sua vontade. Ele é chamado Todo-Poderoso. A Bíblia ensina que Deus não pode contemplar a iniquidade nem mentir. Estes atos não limitam a Deus. Eles evidenciam o aspecto moral sem atingir o seu poder. Se Deus não fosse todo-poderoso, teria sido impossível dar tanta capacidade ao homem. A criação do universo, com seus milhões de mundos, tudo pela palavra do seu poder, testificam a sua onipotência.
O descansar no sétimo dia não se refere ao desgaste físico como conhecemos, mas por haver terminado a obra a que se propôs. Os cientistas examinaram o universo até onde é possível e podemos concluir que o universo é maior do que se pode calcular. Um raio de luz necessitaria de 1 bilhão de anos-luz para atravessar de um extremo a outro, conforme alguns cálculos. Somente o Ser Supremo e Onipotente poderia dar uma existência ao universo que conhecemos, pois só ele pode sustentar e manter em todos os instantes o que criou. Conforme afirma Thomas Guthrie, o universo, conforme conhecemos, é a suprema evidência da onipotência de Deus. Deus é perfeito, material bíblico. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, Deuteronômio 32, 4. Maravilhas daquele que é perfeito, Salmo 18, 30. O caminho do Senhor é perfeito, Salmo 18, 30. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, Mateus 5, 48. A perfeição divina. Quando afirmamos que Deus é perfeito, significa que Ele é completo. Ele é tudo o que deve ser. Tudo o que necessitamos em Deus encontramos nele. Este atributo qualifica a todos os demais. Em Mateus 5,48, somos desafiados a tomá-lo como nosso modelo. Deus é infinito, material bíblico. São mais do que se pode contar. Salmo 40, versículo 5. Ainda que eu não saiba o número dos seus feitos. Salmo 71, 15. A benignidade está fundada para sempre. Salmo 103, versículo 12. Quanto dista o ocidente do oriente? Salmo 103, 12. Página 287, encerramos. Vamos então na página 288. Afirmar que Deus é infinito é afirmar que para ele não há limites, salvo os que lhe são autoimpostos. A infinitude de Deus não o coloca tão longe de nós que não possamos alcançá-lo. Deus é incompreensível, material bíblico. Ele faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se pode contar. A sua grandeza é insondável. Não se pode esquadrinhar o seu pensamento. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus não pode ser compreendido por qualquer mente finita. Podemos conhecer o suficiente de Deus quando vivemos conforme a tua palavra. Mas se pode saber de Deus mesmo que ele seja incompreensível. O conhecimento dessa doutrina garante-nos um campo inestimável de conhecimento. O homem foi criado com a capacidade de examinar, descobrir, avaliar e entender. Ao afirmarmos que Deus é completo e perfeito em todos os seus atributos, concluímos que em muitas coisas o homem luta em vão com as suas ansiedades. Terminamos na página 288, prosseguimos no próximo com atributos de Deus na página 289. Boa aula, faça as recapitulações e vão se lendo a apostila, tá bom? Para adquirirem um pouco de conteúdo da matéria que nós estamos estudando, tá bom? As recapitulações são de fundamental importância para a memorização do texto. Deus abençoe a todos. Boa aula.